Juízes 16, versículo 19, quem encontrou, diga amém. Aquele que está também nos vendo, no seu lar, Deus possa abençoar a vida de vocês de uma forma rica e poderosa. Essa mensagem também estará disponível no nosso canal no YouTube da igreja, também no meu canal, a partir de quarta, quinta-feira, creio que já estará disponível. Diz assim, preste atenção bem, para que você compreenda este momento, na vida de alguém que certamente você também já ouviu falar acerca dele por inúmeras vezes, Sansão. Eu vou derrubar algumas coisas também que talvez você tenha consigo, daquilo que você recebeu ao longo da sua vida. Vai ver que não é bem assim, como você possa imaginar. Diz assim, então, preste bem atenção, no momento onde que ele perde o seu coração, dormindo no colo de Dalila. Ouça bem, para que você não venha perder. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Quantas tranças? 7 tranças da sua cabeça. 7 tranças da sua cabeça. Continuando. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Curva a tua cabeça. Pai, é tempo de ouvirmos a tua voz. Fala aos nossos corações. Queremos, ó Pai, sairmos desta noite ministrados, impactados pela tua palavra. Não nos deixa confundido. Nos traga entendimento. Fala pelo teu Espírito a cada um nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre as 7 tranças de Sansão. O contexto que nós lemos aqui fala do momento onde que Sansão ele se envolveu com uma prostituta por nome Dalila. Acabou se envolvendo com ela emocionalmente também, ao ponto de começar a falar dos seus segredos. E a leitura que nós fizemos foi o momento que ele conta o seu maior segredo. A Bíblia diz que então que ele repousa e ele dorme no joelho, ele dorme sobre Dalila. Momento onde que Dalila entrega para um dos filisteus, para que pudesse fazer aquilo que eles já estavam procurando fazer. Primeiramente, é importante nós entendermos que esse tempo era um tempo onde que não havia reis. Julgavam através de juízes. Você tinha juízes que julgavam. Você vai ter um Jefté, que foi um tipo de juiz. Você vai ter um Gideão. E aqui nós chegamos em Sansão. Foi um tempo onde Israel estava dominado pelos filisteus. Era um tempo que Israel estava subjugado aos filisteus, domínio dos filisteus. O Senhor, então, como de algo comum na sua forma de agir, escolhe uma mulher que era estéril, e essa mulher estéril gera um filho, com a promessa que esse filho iria, então, julgar os filisteus. Trazer libertação aos filisteus, dos filisteus. E a Bíblia relata que Deus faz um milagre, mas faz um compromisso com ela, que ela não poderia beber nada, nenhum tipo de vinho, nada. E além disso, aquela criança seria consagrada a Deus, um nazireu, ou seja, não poderia também raspar sua cabeça, não beber nunca uma bebida alcoólica. Um pacto para com o Senhor. E a partir dali nasce Sansão, e Sansão, pela unção do Espírito Santo, Sansão então julgava, matava os filisteus, trazendo assim, aos poucos, libertação para Israel.
Sansão muitas vezes estava tranquilo, de repente o espírito dominava e ele é tomado por força e ele matava N dos filisteus. Derrubando o primeiro mito. A gente é cheio de mito na igreja, né? A gente aprendeu ao longo do tempo, por exemplo, o mito que Jesus numa manjedoura e de repente na frente da manjedoura, os 3 reis magos, um mito. Porque nunca foi encontrado numa manjedoura, a Bíblia não fala acerca disso. A Bíblia fala na verdade que quando os reis magos encontraram Jesus, Jesus estava na sua casa. Jesus já era um garoto, já era um menino que corria, que brincava. Então há de uma forma já tradicional, uma história mal contada. Quem encontra Jesus na manjedoura são os pastores e não os 3 reis. Então são coisas que nós carregamos com a gente e vai mantendo isso. Uma outra crendice que é muito natural na igreja é que Sansão era extremamente forte, que Sansão é extremamente musculoso. Deus fez ele com uma envergadura diferente, uma estrutura de massa muscular diferente, distinta, diferente dos outros do povo hebreu. O que é uma crendice? A Bíblia, em nenhum momento a Bíblia fala acerca disso. Pelo contrário, dá-se a entender que Sansão, na verdade, era um homem magro, era um homem fraco. Tenta imaginar Francis Mar como Sansão. Vocês riram, né? Isso que os filisteus faziam também, riam. Como é possível um homem como esse ter força? Mas a força é porque, apóstolo, que o Sansão não era um homem forte, não era um homem musculoso. Primeiramente, entenda isso. Se fosse pelos músculos de Sansão, a força não estaria na unção do Espírito Santo, mas nos músculos de Sansão. Tanto que os filisteus procuravam uma explicação da força de Sansão. Sabiam que havia algum enigma, alguma coisa que explicava a sua força, porque pelo seu físico não se explicava. Então Sansão certamente era um homem comum, corpo comum, na maioria do povo judeu, comum. Mas só que, tomado pelo Espírito de Deus, Sansão então agia com muita força. Mas só que Sansão, entenda isso, numa das diretrizes que Deus dá à mãe de Sansão, na medida que Sansão vai crescendo, não podia cortar o seu cabelo, a mãe de Sansão então começa, direcionada pelo Espírito, a formar no cabelo de Sansão 7 tranças. O cabelo de Sansão ganhou 7 tranças. Apóstolo, por que não foi 6 tranças? Por que não foi 5 tranças? Quem tem participado do Tadel sabe a resposta clara para isso. A Bíblia fala muito acerca de número e nada é coincidência. Quando fala de 3, fala de mudança de processo. Quando fala 3, fala uma alteração de ciclo. Você vai ver, por exemplo, de 3... ficou 3 dias dentro da barriga, dentro do ventre de um peixe. Você vai encontrar também Jesus 3 dias também antes da ressurreição. Quando nós falamos, por exemplo, do 7, nós vamos encontrar o 7, a marca do candeeiro, a marca da menorá, os 7 Espíritos de Deus, os 7 dias da semana. O número 7, ele aponta para Deus, ele aponta para o perfeito. Assim como o 6, ele também está ligado à marca de alguém. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse que a marca do homem, o número 6 é da imperfeição, daquele que se completa apenas em Deus. Quando você olha o número 40, por exemplo, você vai encontrar 40 dias choveu sobre toda a terra, 40 anos no deserto, 40 dias Jesus foi tentado também no deserto. Jesus caminhou depois da ressurreição 40 dias sobre a terra. O 40 remete também a deserto, a dificuldade, ele remete à tempestade, à adversidade que você irá passar. Então toda vez que você vê 40, você vai ver esse símbolo, há uma mudança onde você irá passar por um deserto, uma mudança de vida. Assim como o 7 também, ele remete a Deus. Então as 7 tranças ligavam a Deus, mas tinha uma conotação, cada trança representando algo que Sansão deveria guardar na sua vida. Primeira trança de Sansão, a trança do temor. A trança de quê? A trança de quê? Todos nós temos essas 7 tranças em nós.
tudo que representa de uma certa forma parece símbolo, mas tem uma aplicação espiritual. Primeira trança, quando ele é chamado, a primeira coisa, a primeira marca, da marca do Nazireu, é a marca do temor de quem é Deus, separado para Deus. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeira trança que Sansão perdeu na sua vida foi a trança do temor. Sansão agia pela sua cabeça. Sansão, mesmo sendo orientado pelos seus pais de não se envolver com mulher de outros povos, Sansão não se importou com isso. Procurou esposa no lugar que não deveria procurar. Relacionou com quem não deveria, com quem Deus reprovava. Quando vai-se a trança do temor, nós deixamos de refletir acerca do pecado. O pecado não incomoda mais. Quando a trança do temor, ela é cortada, você pode estar vivendo em pecado, você sobe no altar, você prega, você canta, você toca, você faz o que tiver de fazer. Você continua levando sua vida normal, porque a trança do temor, ela foi cortada e você não se deu conta acerca dela. Quando a trança do temor é cortada, você fala de pessoas, você fala de autoridades espirituais, você fala de Deus, você fala dos seus pais. A trança do temor te tira a condição sua de enxergar o seu pecado. A primeira trança que ele tem cortada é a trança do temor, e Sansão não se deu conta acerca disso. Sansão simplesmente agora vai lá, procura uma mulher que ele achava que era interessante e começou a se envolver com ela, no meio da prostituição. Essa mesma mulher agora começa a negociar com ele. Essa mesma mulher agora começa a negociar algumas coisas, vestes, para que pudesse contar um enigma que ele havia dito do leão que havia sido morto. Depois encontrou uma abelha, depois dentro da abelha, tirou a abelha, tinha lá mel, e ele fala que lá do bravo, lá do leão, foi tirado a doçura. Conta o enigma, de repente agora essa mulher faz, negociando com os homens, consegue entrar no coração de Sansão. Por isso que eu tinha falado sobre o coração, entra no coração de Sansão. Sansão então faz o quê? Simplesmente conta o que não deveria ser contado, relata para ela o que não deveria ser relatado. Passa pouco tempo, o que acontece? Sucede. Sansão agora sai do lugar, quando está voltando para o local onde sua esposa está, simplesmente o pai da sua esposa pega um dos seus amigos e entrega a esposa de Sansão para um dos seus amigos, para relacionar-se com ela. Sansão começa ali com o seu coração ferido, magoado por uma escolha errada que ele teve, pela ausência do temor, de não relacionar com quem Deus não aprovava. Sansão começa a caminhar com quem Deus não queria que ele caminhasse. Quando o temor vai embora, você começa a entrar em relacionamentos errados. Apóstolo, mas eu quero namorar com fulano de tal. E nós temos prática do sexo todos os dias. Nós apenas namoramos, mas nós não guardamos a nossa vida. Cuidado com você ter perdido a trança do temor. Se a prática do pecado sexual não te incomoda mais, a tua trança foi cortada e você não viu. Se eu falar de um de outro, ao se levantar de autoridade, você não consegue mais ver, a tua trança foi cortada. Sansão perdeu totalmente o princípio do temor. Já não tinha mais temor na sua vida. A gente tem temor, tem que ter temor. Quando a gente chega, um dia desse eu postei, há mais de 20 anos que eu ministro. Me lembro lá atrás, comecei a pregação. Alguém falou comigo, eu falei aí com esse evangelista, eu era um evangelista, eu falei assim: eu sinto muito medo na hora de pregar. Minha boca fica seca, eu começo a tremer. Eu sinto muita insegurança. Ele falou comigo: calma, com o tempo isso vai passar.
Eu disse isso um dia desse para trás, eu postei que passaram-se 20 anos. Todos os dias, todos os domingos, eu estou sentado ali, eu olho para o relógio, está chegando o momento de eu subir para o altar. Meu coração dispara, minha boca seca, minhas pernas tremem. O temor. O temor. Falo em vídeos do YouTube, tranquilo, gravo para o meu canal, faço stories, brinco com a câmera. Mas quando eu estou no altar, diante de pessoas, para ser boca de Deus, minhas pernas tremem. Temor. No dia que isso aqui não mexer mais comigo, no dia que chegar na igreja e não sentir mais a presença de Deus, pelo contrário, vontade de estar longe daqui, eu perdi o temor. A trança do temor foi cortada. Segunda trança, a trança da fidelidade. Sansão esqueceu de separar o sagrado daquilo que era profano. Sansão esqueceu o compromisso que os seus pais fizeram diante de Deus, compromisso de fidelidade. Sansão não tinha absolutamente nenhum compromisso mais com Deus, de caminhar em fidelidade. E quando eu falo em fidelidade, eu não estou falando apenas entre homem e mulher, mas todos os níveis de fidelidade. Quando a trança da fidelidade ele é cortada, ser fiel em dízimo e oferta incomoda com a gente. Ser fiel com o nosso cônjuge já não faz diferença nenhuma. Ser fiel com as pessoas já não faz mais diferença. Ser fiel com Deus, diferença alguma. A trança da fidelidade. Sansão não havia percebido que a sua trança da fidelidade também havia se perdido ao longo da sua vida. Terceira trança, a trança do domínio próprio. Sansão, quando está agora deitado com a prostituta, de repente eles vêm e cercam a ele e fala em Gaza: Sansão, seus inimigos estão aí. Sansão levanta, consegue destruir, havia amarrado, e mais do que isso, fecha a porta, os portões de Gaza. Ele pega os portões de Gaza como se fosse algo leve, pega uma folha de um, uma folha do outro do portão, quebra o portão de Gaza, de uma cidade. Ele fala que ele carrega aqueles portões até no alto. Sansão estava totalmente já desequilibrado das suas ações. Sansão, quando fica sabendo que a sua esposa, que a sua mulher estava agora com outro homem, Sansão simplesmente sai e mata os filisteus, de uma forma descontrolada. Quando você perde a trança do domínio próprio, as suas ações deixam de ser controladas, administradas. Você fala aquilo que vem na sua cabeça, você faz aquilo que vem na sua cabeça, você tem atitudes totalmente desproporcionais. Quem perde a trança do domínio próprio, fala o que não deve. Quem perde a trança do domínio próprio, faz o que não pode ser feito. Quem perde a trança do domínio próprio, agride, violenta, machuca quem não deveria. Ao perder a trança do domínio próprio, você vai perder a sua razão, mesmo quando você estiver certo. Sansão simplesmente tem uma atitude descontrolada, desequilibrada. Ele não havia se dado conta. Há muitos de nós que já perdemos a trança do domínio próprio já há muito tempo. Falamos bobagem, falamos sem pensar, fazemos as coisas do nosso chamado repente. Sentimos orgulho ao dizer que nós temos pavio curto. Deu, levou, falou, tomou. E não nos demos conta que perdemos a verdade, a trança do domínio próprio. Estamos em desequilíbrio. Estamos desequilibrados nas nossas ações. Nos tornamos ignorantes dentro de casa. Falamos palavras que machucam a nossa esposa, que machucam o nosso marido.
por ter perdido essa trança. E a gente acha que isso é normal. O que aconteceu, fulano? Fulano de tal fez isso, quebrei a casa toda. O que aconteceu? Perdeu a trança e não se deu conta. Estava brigando, de repente eu mandei ela tomar naquele lugar. Como assim? Você conhece a palavra, como você xinga a tua esposa? Perdeu a trança, o domínio próprio. Eu mandei ele tomar naquele lugar, eu joguei nele. Perdeu a trança do domínio próprio. Você não se deu conta. Ah, mas eu sou assim. Você era assim, ó cara pálida. Uma vez que você aceitou a Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que fez tudo novo em você. Você era assim. Você não é mais assim. E nós temos mania de dizermos, nós somos assim, eu sempre fui assim, o meu pai era assim, meu avô era assim. Não, você é uma nova pessoa. Você não pode continuar vivendo dizendo que você é assim. Você não pode continuar vivendo e sendo uma pessoa desequilibrada. Ninguém pode falar duas palavras com você, que você empurra a cara e fala o que não deveria falar. Você não pode ser alguém desequilibrado. Você não pode. Apóstolo, mas eu sou a corda. Você perdeu a trança do domínio próprio. O domínio próprio é um dos dons, é um dos frutos do Espírito Santo. Ele é gerado pelo Espírito na nossa vida. Você tem que ter domínio das suas ações, daquilo que você faz. Cuidado. Talvez você anda muito bravo, muito nervosinho, muito nervosinha. Não se deu conta. Você perdeu a trança do domínio próprio, não se deu conta disso. Quarta trança. Perder a paz de Deus. Perdeu o quê? Eu gosto muito do salmista. Quando ele fala, em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor me faz repousar em paz. Me faz repousar em segurança. Você sabe o que é isso? A paz de Deus? Não é ausência de problemas. Problemas todos nós temos a nossa. Mas é até a paz no coração, que Deus não perdeu o controle. É até a paz no coração, que por mais que haja diversidade, Ele continua sendo Deus na nossa vida. A paz de Deus dentro de nós, é aquela que nos faz sermos, é aquela que nos faz sentirmos bem, mesmo diante das lutas. A paz de Deus é aquela que nos faz sentir bem, mesmo com dívida, mesmo com conta a pagar. A paz de Deus é aquela que você consegue descansar, colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir. Que por mais que exista diversidade, mas você tem a paz de Deus no seu coração. É a paz que diz o seu íntimo: você não está sozinho, filho, eu estou contigo, eu não te deixei, não vou te desamparar, eu serei contigo em todo caminhar, eu não vou te abandonar. Você está seguro, debaixo das minhas asas você está seguro, fica em paz. Irão cair ao teu lado, sim. Irão cair, todos que se levantarem contra ti vão cair, mas você não será atingido. Calma. Você está nervoso? Mas o demônio está levantando contra a minha vida. Não, filho, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 demônios irão cair também, mas você não será atingido. É a paz de Deus. É aquela paz que mesmo na adversidade você sente paz. Aquela paz que não se explica. Aquela paz que ninguém entende. Essa paz é que quando você chega nos lugares e as pessoas falam, não sei porquê, mas quando ele estava aqui, eu senti uma paz tão grande. Essa paz de Deus. Uou! Esta paz que as pessoas não entendem. Você chega no local, você chega na tua casa, na família, quando alguém olha para você, o rosto brilha. Esta é a paz de Deus. Não perca a trança da paz de Deus.
Quantas pessoas que se sentem o tempo todo incomodadas, tristes, angustiadas o tempo inteiro está em guerra com um, está em guerra com o outro, está brigado com fulano, está brigado com ciclano, detesta Beltrano, não olha para... Falta de paz de Deus, falta a paz de Deus. Tem um cantor que faleceu no passado, uns anos atrás. Ele teve uma experiência ele foi numa igreja evangélica. Ele foi numa igreja. Quando ele partiu, ele não estava na presença do Senhor. Só Deus sabe onde que ele está e nenhum é nosso papel nenhum, ninguém falarmos isso. Mas ele falou uma frase que não escandalize comigo, por favor, mas que é real. Ele dizia que quem está em paz não quer guerra com ninguém. Uma pessoa mundana, mas com a percepção que nós deveríamos ter. Quem tem a paz de Deus não quer confusão com ninguém, não quer briga com ninguém. Quem tem a paz de Deus sabe que eu não quero entrar em discussão, coisas desgastantes. Ah, falou de mim, falou isso, aquilo, tá. Eu tenho mais que me preocupar do que ficar guardando o ressentimento. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei a paz que eu tenho da parte de Cristo. Uau! Glorifique aquele que é digno, exalte aquele que é digno. Isso é paz de Deus. Isso é paz de Deus. É a paz que o mundo não entende. É a paz que o mundo não compreende. Vocês olham, como é que você pode ser assim? Você é muito bunda mole. É assim que o mundo fala. Você é um bananão. Eu tenho a paz de Deus dentro de mim. Só isso. Eu não quero perder essa trança da paz. E Sansão havia perdido essa trança. A quinta trança, a graça da alegria. A graça do quê? Salmista 51:12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Essa graça da alegria. Nós estávamos cantando uma canção aqui, da vontade de pular, da vontade de cantar, da vontade. Eu me lembrava, no momento que eu estava preparando o sermão, me lembrava dessa parte. Estão pulando, eu falei, meu Deus, é isso. É a graça da alegria. É uma alegria que ninguém entende. É a alegria que as pessoas, você está lá com sua dificuldade. Quantas vezes eu vou em lares, gente, eu vou em lares simples. Pensa num lares simples. Já fui em lares chão batido, com aquelas vassouras, usar aquelas vassouras que cortava de taboa. Alguns que nem ouviu falar taboa. Quem já viu aí vassoura de taboa? Alguém sabe essa vassoura aí? Alguns conhecem. Deitar vassoura de taboa. E varrido, vassoura de taboa. Mas uma alegria dentro da casa, dentro do lar. Depois eu vou te mostrar para você. Eu vou mostrar foto para você depois. É igual a outra vassoura mesmo. Mesma coisa, tá? Depois eu te explico, tá bom? O que acontece? Mas você vê aquele lar simples, mas uma alegria tão grande lá dentro. Mas também já fui em lares, carrões na garagem, a sala perder de vista, televisões imensas, gigantescas, uma tristeza naquele ambiente. Parece que será dentro de um velório. Porque falta a graça da alegria. Não é o dinheiro, não é o quanto você ganha, não é o carro que você tem que vai te gerar alegria. Não é isto. Quantas pessoas que acham que é o casamento que vai gerar alegria, que é teu filho que vai gerar alegria. Que vai gerar alegria é a alegria da salvação da parte do Senhor.
é entender que mesmo diante de toda tristeza que o mundo cerca, você tem alegria. Você não é deste mundo, você é cidadãos dos céus, cidadãos dos céus. Uau! Uau! Hey! Essa alegria, mas quando a trança da alegria ela é cortada, você não tem mais. Você chega no culto, você não quer mais. Você está emburrado o culto todo, cara fechada o tempo todo. Antigamente, você se alegrava, nossa, que legal, nossa, que bom, nós estamos numa lojinha, nós estamos agora num galpão pequeno, todo fechado, e todo mundo suando, e o suor ia descendo, um apertado o outro, aquele cheiro forte de perfume misturado com CC, mas aquela alegria. Uns sentavam todos na frente. Acho que foi a Fernanda que um dia desse postou a imagem, uma foto lá, nós estávamos lá em cima, lotado, gente sentada na frente, lotado. Depois nós fizemos uma janelinha, aqui que eu lembro, fizemos janela lá, para entrar um arzinho, um calor, eu subia já, suando, você lembra disso? Mas a gente se importava com isso? Não. Porque alegria não depende de estrutura, não depende de estar o ar-condicionado está funcionando, não depende se o lugar ele é bonito ou se ele é feio. Você pode ir para o meio do mato, porque a alegria não é externa, ela vem do Senhor. A alegria é aquela que te fortalece, ela vem de dentro, ela não vem de fora, ela vem de dentro de você, ela existe dentro de você, e não importa se a casa é linda, ou se a casa é simples, não importa se o carro é caro, se o carro é simples, se o carro é barato, não importa se o ambiente, se a igreja é pequenininha, ou se a igreja é grande, a alegria que você tem, ela vem da parte do Senhor. Glorifique aquele que é digno. Mas quando perdemos essa trança, as coisas mudam. Está errado. Deveria funcionar assim, secular. As cadeiras deveriam ser acolchoadas, não me sinto confortável neste lugar. O meu ministério não está desenvolvendo aqui dentro. Meu Deus do céu. Não percebeu que perdeu sua trança. Chega no culto, fica travado o tempo inteiro. O louvor já não consegue mais adorar a Deus. A palavra, Deus já não fala o teu coração. Sentado e dizendo, não aposta dizendo isso é para mim. Começa o sentimento de vitimismo. Perdeu a alegria. Perdeu a alegria. Quando não foram as vezes que a gente começar aquele louvor, todo mundo vinha para frente. É claro, agora a pandemia não é possível. Mas nós tumultuava todo na frente, com danças, com tudo, porque é alegria. Nós estamos num lugar simples, nós estamos com um banheiro muito ruim, de puxar cordinha. Mas para a gente, aí puxava a cordinha lá, e alguém lá avisava, alguém deixou uma cobra voltar para trás. Porque a cordinha tem isso, né? Porque a cordinha, se não descer de primeira, de repente, uou, ressurge. Como... É assim que acontece. É assim que acontece. Mas o que houve? Por quê? Por quê? Porque simplesmente a questão de simplesmente o quê? Por quê? Porque tinha alegria. Não é isso que fazia a diferença. Quando perdemos essa trança, a nossa exigência aumenta, os nossos olhos mudam, e tudo que fizermos não é suficiente. Quando nós estamos na alegria, nós estamos na casa simples lá, e nós moramos num barraco, casamos, estou morando no barraco, telhado bem furado, começa a chover, entra água, lá um colchão simples, lá nós temos um fogão simples, mas só que o casal está feliz, a alegria está neles.
Mas quando isso vai embora, amanhã está numa casa linda, já trocou de carro, mas o conflito continua, a briga continua, a discórdia continua. Vamos mudar de casa, que as coisas vão melhorar, muda de casa e o problema continua. Vamos trocar de carro, que as coisas vão melhorar, troca de carro, os problemas continuam. Vamos trocar, vamos agora ter mais filhos, e coloca 3, 4 filhos, e os problemas continuam. Não percebeu que a trança da alegria foi cortada da sua vida? Que nada vai mudar se você não deixar, se você não acordar e voltar-se para o Senhor. O luxo não vai satisfazer o vazio da sua alma. A boa comida não vai resolver o teu problema. Você vai começar a frequentar restaurantes. Agora eu estou indo no Outback, agora eu estou indo em Coco Bambu. Tá, mas a tristeza continua na sua alma, até o dia que você perceber que foi a trança da alegria que foi cortada. Quem está entendendo isso? Dê uma salva de palmas àquele que é digno. Sexta trança, a trança da fé. A trança de quê? A trança da fé. Sansão esquece quem era Deus. E quando a trança da fé ela é cortada, até essas minhas palavras nessa noite, direcionadas pelo Espírito, ela entra no ouvido e sai pelo outro. As minhas palavras ditas neste altar é apenas de um sermão de tantos que você já ouviu. Você vai para sua casa do mesmo jeito, dizendo: hoje pela manhã eu tive já vendo fulano de tal, tocando lá no YouTube, eu tive ciclano, porque quando a fé ela vai embora, você não consegue mais ouvir o que o altar está te dizendo. Você não consegue mais ouvir o altar. E o altar está falando contigo nesta noite. O altar está falando com você nesta noite. O altar está mandando fogo sobre a tua vida nesta noite. Remanacho que anda nebela vai chamar. Renasto que anda nebela vai chamar. A palavra que vem de Deus, ela não mata, mas ela revigora, ela fortalece, ela cura, ela liberta. Redamacho que anda nebela vai chamar. E por último, a sétima trança. Eles começam então, deitado no colo de Dalila, corta a primeira trança, vai a segunda trança, vai a terceira trança, até ali Sansão está normal, vai a quarta, até ali está normal, ele ainda acha que está tudo bem, mas quando chega na sétima trança, o que conectou-se a Deus, a Bíblia diz: Sansão despertado, ele pensa consigo mesmo: agora que vou fazer? Vou me levantar, vou atrás deles, como outras vezes eu fiz, a mesma coisa. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, falou com ele: sairei ainda desta vez como dantes, como eu fazia antes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha retirado dele. Meu Deus, a última trança é a trança da unção do Espírito. Quantas pessoas já perderam essa trança há mais tempo? Não tem mais unção, não tem mais presença de Deus na sua vida. Sansão levanta e ele pensa consigo: Chamanachu que anda lá baixar, eu vou atrás deles como era antes, eu vou falar, eu vou pregar como eu pregava antes, eu vou cantar como eu cantava antes. É só subir no altar e cantar. Eu vou dançar como eu dançava antes. É só subir no altar e dançar. Ele levanta e vai. Mas ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele.
Aí de repente só chega, subir e pregar, e de repente vai pregar e cadê a unção? Cadê a presença de Deus? Começa a tocar e vai tocando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não sinto mais a sua presença. Começa a dançar e parece como se tivesse uma marionete no altar, dizendo, meu Deus, termina essa música. Acaba essa música, o que eu estou fazendo aqui? Não sinto nada. A unção foi. E aqui começa a morte. Sansão é preso. Primeira coisa que eles fizeram, furaram os olhos de Sansão. Primeira coisa que o diabo ele faz, depois de cortar as nossas tranças, é furar os nossos olhos, para que a gente não enxergue o caminho que nós estamos tomando. Quem está entendendo? De repente a sua vida começa, coloca no lugar, ele começa a ficar agora rodando em círculo, os olhos perfurados. Quando nossas tranças são cortadas, o diabo vem e fura nossos olhos. As pessoas chegam e falam, fulano, olha o que você está fazendo na tua vida. Ela não consegue ver. Fulano, olha o que você está falando. Ela não consegue perceber. Fulano, você está falando mal, você nunca foi assim. O que aconteceu com você? Não percebeu. E você pode ficar o dia inteiro falando com ela. Não adianta. Ela não enxerga mais. Ela não vê mais. Fulano, você ontem estava na presença de Deus. Olha o que aconteceu com você. Hoje está usando droga. Olha o que aconteceu com sua família. Fulano, você está usando droga do lado dos seus filhos. Olha o que aconteceu com a tua vida. Olha o que aconteceu com você. Eu já fui num lugar. A esposa entrou em contato comigo, desesperada, o marido em casa. Tinha pegado leite, trocado por crack. Dentro da casa, do lado das filhas, fumando crack. Fulano, olha o que você está fazendo. Olha o que as suas filhas estão vendo. Não consegue. Um homem de Deus, mas que teve seus olhos perfurados. Quando os nossos olhos são perfurados, a gente não consegue ver nada. A gente vai fazendo as coisas erradas e para a gente está certo. A gente vai tomando decisões erradas e mais erradas e para a gente nós estamos corretos. Nossos olhos foram perfurados. As nossas tranças foram arrancadas. A Bíblia diz que de repente o cabelo de Sansão voltou a crescer. E termino dizendo sobre isso. O que isso quer dizer, apóstolo? Esperança. Talvez uma das suas tranças também foram cortadas. Talvez no decorrer da ministração você identificou com muitas coisas na sua vida. Mas só o fato de você estar aqui nesta noite, ainda buscando a presença de Deus, é um indicativo que os seus cabelos continuam ainda crescendo. Por mais que você tenha perdido as tranças, ou uma das tranças, ainda há esperança de mudar a sua história. Ainda há esperança de mudar a tua vida. As 7 tranças de Sansão apontam para a mudança de comportamento, de conduta e de compromisso para com Deus. Fique de pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus. Xinabalabassuquinha da labaixá.